Convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Nós vamos começar aqui uma série de mensagens sobre o livro de Romanos. A ideia é a gente estar explorando o máximo que a gente puder esse livro, que é um livro abençoado, mas é um livro também um pouco complicado de você entender. Eu lembro que quando eu começava a ler o livro de Romanos, eu não entendia nada do que Paulo queria dizer, e li várias e várias vezes, e agora a gente consegue entender alguma coisinha do que ele diz, e estamos pesquisando, poder ajudar mais a compreensão e melhorar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui algumas lições com vocês nessa manhã. O título da mensagem é Chamados para Servir e Servindo para Salvar. O texto baseado dessa mensagem é Romanos 1, dos versos 1 a 15. É o que vamos estar lendo aqui neste momento. Romanos 1, dos versos 1 a 15. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por meio do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, e se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Então, esses primeiros versículos aqui é a introdução do livro de Romanos, é a introdução de uma carta que Paulo escreveu aqui aos Romanos. Qual que é o tema central da epístola aos Romanos? O tema central é a justiça de Deus. Então, o tempo todo você vai estar lendo aqui, falando de fé, de pecado, falando de várias coisas, justificação, mas a essência do livro de Romanos é a justiça de Deus. Romanos, ele é a melhor definição de evangelho que nós temos. Entenda, definição. Nós temos, até o livro de Romanos, nós temos a história do evangelho. O que Jesus fez. É claro que a experiência de Jesus é melhor prática, a melhor explicação do evangelho. Mas aqui, no livro de Romanos, é o primeiro momento aqui na Bíblia, na sequência bíblica que nós temos, é a primeira vez nessa sequência que nós temos uma elucidação do cristianismo, uma explicação um pouco melhor, mais detalhada, uma avaliação do que é o cristianismo, o que de fato costuma ser aqui o cristianismo. Nós temos também no livro de Romanos uma bênção. Vários movimentos de reavivamento que aconteceram no mundo aconteceram através do livro de Romanos. É bem interessante. E nós temos, por exemplo, o caso de Agostinho, de Lutero, de Wesley. Todos eles, estudando o livro de Romanos, puderam ter uma compreensão melhor da graça, do poder de Deus, da justificação e daquilo que Deus
podia fazer na vida do ser humano. Paulo, no livro, em alguma das suas epístolas, ele nos chama para imitar a ele. É bem interessante. E eu fico pensando, como é que um ser humano tem coragem, cara de Paulo, e fala assim, me imite. E aí você vai estudando a vida de Paulo e você percebe que Paulo não foi um jovenzinho qualquer não, né? Um irmãozinho qualquer não. A vida dele, para ser imitada por qualquer um de nós, seria uma vida bem complicada. Porque Paulo foi uma pessoa que se entregou ao Evangelho. Mas o que será que Paulo, ele queria dizer nessa questão de imitar a vida dele? O que será que nós podemos aprender nesses primeiros versos do livro de Romanos? A primeira lição que nós podemos tirar nesses primeiros versos é que Paulo, ele tinha uma convicção muito clara de que ele foi chamado para servir. Paulo, ele não foi chamado para poder fazer parte de um grupo qualquer. Paulo, o tempo todo, ele está falando que ele tem que servir. O interesse dele é ir visitar as pessoas, o interesse dele é cuidar da igreja. O interesse de Paulo sempre foi fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Paulo. Essa era a vontade que Deus tinha para a vida de Paulo. E Paulo, como bom servo de Deus, Paulo cumpriu essa missão. Aqui na introdução, o texto fala que ele foi chamado para ser apóstolo. Como é que Paulo, ele servia? Como é que Paulo, ele tinha esse chamado? Como é que ele via esse chamado dele? Deus me chamou para ser um cristão. E Deus me chamou também para ser um missionário. Deus me chamou nessa obra de cristão para ser um pastor. E Deus também está nos chamando para poder viver alguma obra. Paulo tinha bem claro na frente dele, na mente dele, que a missão que Deus deu para ele era ser evangelista. Paulo não tinha a visão pastoral, apesar de que ele cuidava de pessoas, ele cuidava da igreja, visitava, orava, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a essência do ministério de Paulo era evangelística. Paulo, ele tinha muito claro que essa era a missão dele. Paulo não foi chamado para pastorear, Paulo foi chamado para evangelizar. Tanto é que se você abrir sua Bíblia lá no finalzinho, nos mapas, vai ver das 3 grandes viagens que Paulo fez, viagens missionárias. Essas viagens que Paulo fez, elas foram viagens longas, pregando o Evangelho. Paulo levantava a igreja, estabelecia líderes e seguia a sua mensagem. Paulo estava errado em viver essa mensagem e em fazer desse jeito? Claro que não. Paulo entendia o motivo pelo qual Deus havia chamado ele. E hoje, Deus também convida a cada um de nós a entendermos qual é a nossa missão. Deus não te chamou para poder fazer tudo na igreja. Deus não te chamou para poder fazer aquilo que os outros fazem. Deus está nos chamando para poder fazer uma missão. E a missão que Deus te escolheu é uma missão que eu não posso fazer. É a missão que Deus tem para você. Ela é específica, ela é direta. E Deus está te convidando a viver essa missão. Tem muita gente que não está vivendo a missão, que não está vivendo o Evangelho, que não entende esse chamado de Deus, porque fica focado no que os outros fazem. Hoje eu queria te fazer um desafio a entender o motivo pelo qual Deus te chamou para esta igreja e para esta missão. Por que Deus te chamou? Qual que foi o propósito de Deus? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? O texto continua dizendo o seguinte, no verso 1, que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo agora, ele entende que além de ser chamado, ele foi separado para o Evangelho. Que separação é essa que Paulo está falando aqui? O separado não tem a ver apenas com um comportamento. O ser separado para o Evangelho tem a ver com o estilo de vida. Paulo entendeu que não existia mais a vida de Paulo e a vida de Paulo na igreja. Paulo entendeu que Deus o chamou para ser separado. E essa separação é literalmente uma separação desse mundo. Irmão, Deus também está te chamando para ser separado. Não é o plano de Deus que você seja separado em alguns dias da semana para poder cultuar a Ele. O plano de Deus é que você seja separado para viver uma obra de salvação, uma obra de justificação dessa missão e dessa obra que Deus tem para a sua vida. Paulo entendeu que o chamado de Deus agora era um chamado
a viver não só uma vida baseada na religiosidade, viver uma vida baseada na palavra, viver uma vida baseada nos planos de Deus, uma dedicação exclusiva aos planos de Deus. E por fim, Paulo fala que ele foi enviado por Jesus. Esse foi o plano de Deus. Ele foi chamado, ele foi separado e Paulo foi enviado. A pergunta é: enviado por Jesus para fazer o quê? É claro que é para viver a missão. Mas também existe uma outra pergunta. Por que Jesus chamou a Paulo? E por que Paulo deixa bem claro que foi Jesus quem o chamou? Nós temos algumas questões bem interessantes aqui nessa parte do texto, né? Primeiro, Paulo, ele pregava como pregava, não porque ele tinha ambição de fazer tudo isso. Paulo, ele entendeu que ele tinha uma missão. Pode até ser que Paulo nem mesmo queria, e provavelmente Paulo nem queria, que Paulo estava indo para Damasco para matar pessoas e não poder dar a vida dele para poder morrer pelas pessoas. Paulo não queria largar tudo que ele tinha na vida. Era muito mais confortável para Paulo ser judeu do que ser cristão. Porque como judeu, Paulo tinha responsabilidade de matar pessoas. E agora, como cristão, ele tinha que dar a vida por pessoas. Esse era o desafio de Paulo, que Paulo teve que lutar com isso aí. Agora Deus chama Paulo para poder ser enviado. Paulo fala, olha, eu fui enviado por Jesus. E no verso 5, se você perceber aí, Paulo, ele vem dizendo que ele foi enviado e Deus concedeu a ele graça e apostolado. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus te concede a graça, Deus também te concede o apostolado. Ao mesmo tempo que Deus te concede a salvação, Ele também te incentiva a missão. Ele te chama para a missão. Não existe na visão de Deus você receber a salvação e sentar na igreja e ver a coisa acontecer. Não existe isso. A graça sempre vem acompanhada com o apostolado, com a missão. A graça, ela vem sempre acompanhada com a responsabilidade de pregar o evangelho aos outros. Por quê? Porque essa é a estratégia de Deus para tirar o pecado, para limitar o pecado em nossa vida. O pecado nos tornou individualistas, mas a graça nos torna submissos a Deus. Todos os dias nós temos a mania de se preocupar apenas com as nossas necessidades. O chamado de Deus é para que você preste atenção ao plano dele para a sua vida. E quando você cuida do próximo, você está limitando a atuação do pecado na sua vida também. Paulo, ele entendeu que ele pertencia a uma obra poderosa. Ele foi chamado por Jesus. Ele não foi chamado por nenhuma outra pessoa. Ele não foi chamado por Pedro. Ele não foi chamado por Tiago. Ele não foi chamado por João. Paulo foi chamado por Jesus. Irmão, entenda uma coisa. Você também foi chamado por Jesus. Você não foi chamado pelo pastor Magno. Você não foi chamado pelo pastor Hamilton, pelo pastor Lorival. Você não foi chamado pelo pastor Luiz Gonçalves, pastor Bulhon. São grandes pregadores, grandes homens de Deus que fizeram a parte deles pregando o evangelho. Eles foram apenas instrumento para poder levar o evangelho até você. Alguém está levando o evangelho para as outras pessoas no mundo afora. E quando você sai para pregar o evangelho, para dar estudo bíblico, para poder orientar as pessoas, você não vai em seu nome para levar uma mensagem, você vai em nome de Jesus. E Jesus é a base daquilo que nós cremos. Jesus é a essência da nossa fé e da nossa salvação e da nossa experiência cristã. Você foi enviado por Jesus. Paulo foi chamado porque ele tinha o propósito de servir. Agora, quando Paulo começa a servir, Deus tem uma outra lição para Paulo. Nós vivemos uma época que as ações sociais têm se tornado comuns, né? E cada dia que passa, mais pessoas estão se despertando para as ações sociais. Mais pessoas estão levantando para projetos sociais. E esses projetos, eles têm crescido a cada dia. E o problema é que a igreja, ela passou a viver de uma obra assistencial para o assistencialismo.
Então, a igreja, em algum momento, ela está mais preocupada em cumprir a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Peguei a comida e levei para a pessoa. Pronto, fiz a minha parte. Deus não colocou a igreja com esse propósito, irmão. Nós temos que levar a comida para a pessoa, mas a gente também pode ensinar a pessoa a sair daquela zona que ela está. Porque se ela não teve condições de se erguer, é porque ela tem dificuldades. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a administrar financeiramente melhor, a conseguir se habilitar profissionalmente para conseguir um emprego, uma fonte de renda. E a gente acaba só levando comida, e não ensina as pessoas a estar buscando a comida. A buscar, vamos assim, ensina a pessoa, leva o peixe, mas não ensina a pessoa a pescar. A gente tem que ensinar essas coisas também. Então, Deus nos chama para salvar, e através do serviço, nós temos o propósito também de salvar a pessoa. Para que nós fazemos ações sociais? Para que nós fazemos, para que nós servimos as pessoas? Para salvar. Por que nós estamos fazendo aqui essa transmissão? Com todas as dificuldades aí. O nosso propósito é levar a mensagem, te ajudar. Vai ter dificuldade. Um monte de gente aí poderia assistir cultos espalhados pela igreja por aí afora. Mas a gente gostaria de estar próximo de você. Nós estamos aqui para te servir. E da mesma forma, na Semana Santa, você vai ter o desafio de servir o seu próximo, convidando ele a participar da Semana Santa, convidando ele a orar contigo. Vamos ter vários projetos que vão acontecer. Durante o ano, Deus vai te dar muitas oportunidades. Mas Paulo, ele continua dizendo o seguinte: primeiro, a primeira parte do texto, Paulo, ele mostra por que ele foi chamado. Ele foi chamado para salvar. E agora, ele serve para quê agora? Desculpa, Paulo foi chamado para servir. E agora, na segunda parte, ele mostra o que ele vai fazer para servir as pessoas. O que Paulo faz para servir as pessoas? Tudo isso aí está no texto e a gente às vezes passa despercebido. Na segunda parte do texto, acho que é mais ou menos o verso 6, Paulo fala o seguinte: lembro de vós nas minhas orações. Olha só que interessante, Paulo já começava a servir as pessoas através da oração. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele nunca tinha ido a Roma, nunca tinha visto a cara de nenhum daqueles irmãos, mas Paulo já orava por eles, já orava pela ida deles. Nós temos que entender que o ministério de oração é essencial na nossa vida. Não só aquelas orações que a gente faz para poder comer, mas uma oração destinada para interceder pelas pessoas, uma oração destinada a abençoar a vida das pessoas. Nós precisamos de criar o hábito de ter esse momento de oração, um ambiente de oração no nosso lar, um horário de oração, porque a oração também é serviço. Quando a gente ora, a gente abre as portas para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Irmão, eu queria te fazer uma pergunta: como é que está o seu plano de oração? Como é que estão os seus momentos de oração? O que você tem feito da sua vida de oração? Tem buscado a Deus em oração? Tem colocado a vida das pessoas que você ama através da oração? Paulo orava por aquelas pessoas que ele nem conhecia ainda, porque Paulo queria salvar essas pessoas. No verso 12, Paulo manifesta aqui o desejo de visitar essas pessoas. Paulo diz que ele tinha o desejo, o objetivo dele era alcançar aquelas pessoas. E por vezes ele estava tendo dificuldade, estava sendo impedido de visitar. Visitar é um privilégio que nós temos. E hoje a pandemia tem complicado um pouco. E a gente fala assim: não, mas eu não posso visitar por causa da pandemia. Você pode, às vezes, não precisar de entrar na casa da pessoa. Você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode orar do portão. Não impede a gente de fazer as visitas que são necessárias, de cuidar uns dos outros como irmãos. Irmão, Paulo entendeu que visitar era essencial para servir a comunidade. Paulo orava e Paulo visitava. Sua experiência, nós precisamos imitar a Paulo. Paulo visitava as pessoas. Acontece que às vezes nós reclamamos porque ninguém visita. O pastor não visitou, os irmãos não visitaram. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta.
E quantas pessoas você tem visitado? Quantas pessoas? Porque só querer receber visita é uma bênção. Mas e por que, já que você sente a necessidade, por que não sair para visitar também? Eu não estou dizendo com isso que o pastor não tem que visitar, que os irmãos não devem visitar. Eu acho que todo mundo poderia estar visitando todo mundo, seria uma bênção. Mas, já que você sentiu a necessidade, quem sabe esse já não é o chamado de Deus para você começar a fazer as visitas. Porque quem é visto é lembrado. E se você visita, você também é visitado. Agora, se você não conversa com ninguém na igreja, se você não visita ninguém na igreja, como que você vai receber visita, especialmente numa igreja como a nossa, que é uma igreja grande, um porte maior na nossa região? Nós temos que estar envolvidos uns com os outros. Precisamos de interagir. Não espere ser lembrado se você não lembra do teu próximo. Não espere ser visitado se você não visita o seu próximo. Lembra que Jesus disse, mais importante é dar do que receber. Faça, comece a agir. Paulo disse que ele queria visitar, mas ele foi impedido. E a pergunta que eu me fiz quando li esse texto é, quem foi que impediu Paulo de visitar? Aí eu comecei a pensar nos cristãos, nos romanos, um monte de situação, sabe? E eu cheguei a uma conclusão, foi Deus. Paulo, quem era que dirigia o itinerário de Paulo? O tempo todo ele falou, olha, eu ia para tal lugar, mas Deus me direcionou, o Espírito Santo me direcionou a ir para tal região. Paulo, ele foi impedido por Deus. Por quê? Porque Deus também tem os planos dele. Não adianta só você fazer os seus planos na sua vida. E o Paulo, ele continua dizendo mais para frente um pouquinho, que Paulo, ele queria visitar porque ele tinha um anseio da vida dele. Qual que era o anseio da vida de Paulo? Paulo diz, eu tenho um anseio de compartilhar com vocês os dons. Ele queria visitar as pessoas, não para fazer fofoca, né? Ele queria visitar as pessoas, não só para poder fazer o papel dele como um líder cristão. Paulo, ele queria visitar porque ele tinha um plano de compartilhar os dons. Ele queria expandir a pregação do Evangelho. Irmão, qual que é o seu anseio? O que você mais espera nessa vida aqui? Eu fico pensando, a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer abandonar esse mundo. Tudo bem que a gente não quer que ninguém morra, mas a gente está mais preocupado se as pessoas estão morrendo pelo vírus, pela Covid, do que se elas estão sendo salvas por Cristo Jesus. Pensa nisso aí, irmão. Pensa nisso. Será que a gente não está colocando esse mundo acima do céu? Paulo queria compartilhar os dons. O que você tem compartilhado com as pessoas que te circundam? O que você tem compartilhado com o teu próximo? Lembre-se que só é possível ter firmeza espiritual quando você está servindo o próximo. Só é possível ter firmeza espiritual quando você está amando o próximo. E sabe o que me impressionou mais nesse texto? Que Paulo falava que ele queria orar, ele estava orando pelas pessoas, porque ele queria visitar as pessoas, porque ele tinha um propósito, tinha um anseio de compartilhar os dons. E Paulo, ao compartilhar os dons, ele queria uma coisa. Paulo queria colher entre vós alguns frutos. O texto está dizendo isso aí. Paulo queria colher entre aquele povo pessoas maduras para poder pregar o Evangelho também, para compartilhar a pregação do Evangelho. Esse era o plano de Paulo. Ele tinha um plano claro na vida dele. Paulo não queria apenas viajar para conhecer cidades diferentes. Paulo, ele tinha uma missão bem clara. Paulo servia para poder salvar. Irmãos, se nós como igreja continuarmos a viver os cultos, continuar vivendo aqui a pregação, continuar fazendo as nossas ações como igreja, os nossos programas, e não ter o foco na salvação das pessoas, nós estamos perdendo tempo. Porque Paulo, ele tinha um plano de salvar. Para que existem os departamentos da igreja? Para salvar. O problema é que em algum momento nós começamos a nos concentrar mais nos programas, nas atividades, do que nas pessoas. Irmão, nós precisamos de acordar. Paulo tinha um propósito bem claro na vida dele. O que você espera colher aqui na igreja? O que você espera colher nessa terra como cristão? Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para a sua vida.
Entenda, a lei é muito clara. Você colhe aquilo que você planta. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora. O que você tem colhido na sua vida? O que você tem colhido na sua experiência cristã? Entenda, você vai colher aquilo que você plantou. Se você quer uma vida espiritual, faça ações espirituais na sua família. Se você quer ter uma vida cristã bem-sucedida, desenvolva esse projeto na sua vida. Seja missionário, envolva seus filhos, se envolva na pregação do Evangelho. E sabe o que eu acho interessante? É que Paulo termina dizendo que ele tinha disposição, no verso 15 aí, olha. Ele diz assim, olha, eu estou orando por vocês, eu quero visitar vocês, eu ainda tenho um anseio de compartilhar os dons com vocês, eu quero colher entre vocês, e vou dizer uma coisa para vocês, eu estou disposto a ir a Roma. Entenda, irmão, Paulo não pegou um trem para ir para Roma. Paulo não pegou um carro e foi a Roma. Paulo tinha que ir a pé, pegar barcos para poder ir a Roma. Ele tinha que andar muitos quilômetros para poder conseguir chegar a Roma e poder pregar o Evangelho. E o que era Roma? Roma era uma nação pagã, uma nação que não tinha interesse em fazer a vontade de Deus. Esta era Roma. Paulo disse, eu estou disposto. Paulo tinha disposição de fazer a vontade de Deus. Ao que você está disposto, irmão? Está disposto a fazer o quê? A gente tem disposição de assistir filme, a gente tem disposição de participar de show, programações. Eu lembro de algumas reportagens de quando vinha cantores famosos do mundo afora aí, as pessoas passavam semanas na fila para poder comprar um ingresso. A gente assiste ali, quem gosta de futebol, assiste futebol lá, fica 2 horas assistindo futebol, fica 2 horas assistindo filme, mas a gente não tem disposição de assistir um culto na igreja. A gente não bebe água em casa, é um negócio interessante, né? A gente não bebe água em casa, mas chega na igreja, dá vontade de beber água toda hora. É incrível, você acha que é de Deus isso? Qual é a sua disposição, irmão? A gente sai de casa e tem disposição de ir lá no mercado comprar comida, para a gente poder, corre o risco do vírus, para comprar comida. E às vezes nem tem tanta necessidade assim, mas a gente vai. Mas na igreja não pode, porque a igreja contamina. Eu não quero entrar no mérito do que é o certo e o que é o errado. É claro que o isolamento vai ser o melhor nesse momento. Mas entenda, a sua disposição, ela mostra a sua direção. A sua disposição mostra para onde você está indo. O que é o mais importante na sua vida. Paulo estava disposto a ir a Roma. E você, está disposto a ir para o céu? Está disposto a fazer a vontade de Deus? Deus está te fazendo o chamado. Deus está chamando você para servir. Você está disposto a servir o teu próximo? Quem dera todos nós pudéssemos pregar o Evangelho pelo mundo afora, né? Seria uma bênção. Mas você não precisa ir longe. Você pode começar pregando na sua vizinhança, para os seus familiares. E Deus vai te dar sabedoria de como fazer essa pregação. Lembra que Paulo servia com as orações, visitando, compartilhando os dons. E Paulo tinha disposição de fazer a vontade de Deus. Ficou claro para você que a vida cristã não tem a ver com doutrina, e sim com estilo de vida? Ficou claro para você que Deus está te chamando para servir, e só assim você vai conseguir permanecer firme na fé. Só servindo a Deus, servindo ao próximo, você vai conseguir fazer a obra de Deus acontecer na sua vida? Meu querido irmão, você está disposto a fazer a vontade de Deus, a ser usado por Deus, assim como Paulo foi usado também? Você está disposto a aceitar o chamado de Deus, assim como Paulo também aceitou o chamado? E você está disposto a servir, assim como Paulo também serviu a sua comunidade? Se essa é a sua disposição, eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Feche seus olhos. Nosso Deus, nesse momento nós queremos, Pai, te agradecer pela tua misericórdia. Queremos, Pai, te agradecer porque a tua palavra, ela é luz que ilumina os nossos caminhos, Pai.
Te agradecemos pelo testemunho de Paulo, Pai, que mesmo morto, continua pregando hoje para nós. Agora nós queremos pedir, Pai, que o testemunho de Paulo possa ser revisto e revivido em nossas vidas, Pai. Que possamos imitar a Paulo, que possamos viver essa mensagem poderosa, assim como Paulo viveu, e que as pessoas que estiverem ao nosso redor possam ser abençoadas por Cristo Jesus, Pai. Nos ajude, Pai, a aceitar o Teu chamado e a servir o nosso próximo, como prova do nosso reconhecimento do Teu senhorio em nossa vida. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.